chamar a pastora Cristina. Sempre no segundo domingo do mês nós ministramos a ceia do Senhor. Aguenta aí, aguenta mais um pouquinho, amém? Temos a ceia e é muito importante esse momento, que é um momento de comunhão, é um momento onde nós estaremos assentados à mesa do nosso Deus, à mesa do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. A presença do Senhor é gloriosa neste lugar, queridos. O Senhor é maravilhoso, como o Senhor é glorioso e como Ele nos ama, a ponto de permitir com que nós estejamos aqui, na casa dEle. Aleluias, e ainda diante de uma mesa preparada para nós. Aleluias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, a partir do versículo 27. Aleluias, diz assim: Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 27. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia, louvado seja Deus. A ceia fala para nós, a ceia como memorial diante do Senhor, fala acerca do sacrifício dele. Aqui nós lemos nesse texto Jesus anunciando a morte dele, né? Jesus estava anunciando, falando do propósito dele, né? Jesus, não pense que alguém matou Jesus, não pense isso, porque não tem como matar o autor da vida, né? Não tem como. Jesus é o autor da vida, então Ele se entregou por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a vida dele, de tal forma a não ser mais a nossa vida, mas vivamos a vida de Cristo em nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui nós vemos, aquele momento houve uma voz do céu, e aquele povo ouviu a voz como um trovão. Eles falaram, uns ouviram como um trovão, outros ouviram como uma voz de um anjo, mas ouviram a voz que veio do céu. Queridos, essa voz, ela tem sido enviada para nós de todas as formas. Deus, Ele tem falado conosco em todo o tempo, em todas as situações. Ele traz em nossa consciência a nossa condição que estamos. Ele fala através de um momento como esse, como estamos aqui, como Ele já falou ao nosso coração. Ele fala em todo o tempo. E nós vemos aqui que Jesus, Ele falou, não foi por minha causa que veio essa voz, mas foi por causa de vocês. Porque o mundo, como Ele está falando aqui, né? Já chegou o momento do mundo ser julgado. Ele falou, já chegou o momento de vir o juízo. Aí Ele diz, né? Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então a ceia fala acerca desse sacrifício. Jesus, quando ele foi levantado na terra, ali na cruz do Calvário, ali estava a figura do próprio Deus entregando o seu Filho,
todo aquele que nele crê, que olhasse para ele, seria salvo. Quando eu for levantado, eu atrairei. Queridos, essa semana o Senhor fez me lembrar acerca de algo que eu até compartilhei, algumas mensagens, né? E compartilhei acerca disso. Uma vez eu e meu esposo, nós estávamos viajando e nós vimos uma plantação de girassóis, né? Uma plantação, eu nunca tinha visto uma plantação de girassóis, eu só tinha visto um girassol, né? Minha mãe, na casa da minha mãe tinha um girassol e só um, mas eu não tinha visto uma plantação de girassol. E quando passando ao lado daquela estrada e vendo ali aquela plantação de girassol, Deus falou tão profundo ao meu coração, ao nosso coração ali naquele momento, de ver flores, queridos, flores enormes, todas elas de pé, voltadas para o sol, todas na mesma posição, todas olhando, atraídas pelo sol, né? E conforme o sol nascente, o sol da manhã, ele nascia, e ali aquelas flores iam e olhando, conforme o sol, ele vai passando assim, aquela flor vai acompanhando. É a contemplação, queridos, a atração. O Senhor falou muito. Jesus, ele falou a todos: eu atrairei. Nós, queridos, só temos a nossa vida mudada e transformada quando nós contemplamos a Deus. É na contemplação a Deus, é quando eu contemplo o Senhor, quando eu me lanço diante do Senhor, quando eu permito com que a luz dele venha sobre a minha vida, eu começo a ser transformada, eu começo a ser purificada a minha vida. O Senhor, Ele ministra a nós acerca disso. Então aquelas flores, querido, como um grande exército ali, olhando de pé, olhando para a autoridade, para uma autoridade. Oh, aleluias. Olhando para uma autoridade, como que um exército olhando para onde viria a autoridade. Nós vemos que aqui Jesus, Ele fala: quando eu for levantado, eu atrairei. Que força de atração é essa, queridos? Que força de atração é essa? Que atrai. É o amor, queridos. É o amor que se entrega, o amor que se dá, o amor que busca. Como nós cantamos ainda, que seja 99, Ele vai atrás de você e te traz num lugar como esse, para ser inserido à família dele, para depois fazer parte da mesa dele. Ceia, queridos, a ceia fala disso, desse sacrifício que ele fez por nós ali, de se entregar mesmo, nós não merecendo nada, mas ele se entregou por nós, ele se entregou, ele se doou por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, para que nós sejamos a pessoa mais feliz e mais realizada, querido, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós chegamos ao Senhor, nós chegamos todos, sabe, como trapos, mas o Senhor nos recebe de volta. O Senhor nos começa a tirar aqueles trapos, aquelas cinzas, e começa ali, sabe, nos limpar pela palavra, nos vestir de novas vestes, nos calçar os nossos pés, e começa a nos apontar, como lá em Malaquias 4:2 fala que eis que o sol da justiça nascerá sobre ti, trará cura, trará restauração. A ceia fala disso, fala do ontem, fala do hoje, como nós somos ministrados ontem aqui, queridos, acerca da comunhão, acerca de nós sermos um só, né? Nós somos, como nós já cantamos aqui, eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim mesmo, que eu considere o meu irmão superior a mim, que eu veja o meu irmão, nós somos parte da mesma família. A ceia fala acerca disso, e a ceia fala do porvir, que assim como nós vemos como o girassol que tem o tempo curto, diferentemente nós não temos o tempo, nós temos uma eternidade. Girassol que cai,
Eu lembro muito bem o meu pai pegando as sementes e dando para o passarinho. A semente do girassol, ela cai. Ali ela vai como que para a escuridão do solo, né? Mas depois ela nasce para a luz. Diferente também nós estaremos o Senhor nos chamará, nós cairemos. Eu estava do lado do meu pai, segurando a mão dele. Eu falei: pai, nós vamos estar juntos, sempre juntos, sempre juntos. Ele não tinha reação nenhuma, queridos. Ele estava em coma, mas ele apertou a minha mão. Ali estava uma semente que caindo, estava morrendo. Mas já uma semente que já nasceu na glória. Uma semente que adormeceu, mas acordou na cidade onde não vai haver mais sol nem lua, mas a luz de Cristo brilhará, brilhará, brilhará sobre a nossa vida. Foi lançada, seja como uma semente de girassol que brilhe, que só olha para o Senhor, só olha para o Senhor, só olha para o Senhor. Seja cheio da glória do Senhor, cheio da glória do Senhor. Se envolva com o Senhor de tal forma a ser contemplado por Ele, como o salmista no Salmo 17, verso 15, ele fala: eu, porém, me satisfarei com o Senhor quando me acordar, com a presença e com a semelhança dEle. Eu vou ser uma pessoa satisfeita. Aleluias, aleluias. Orar pelos elementos. Senhor, nós consagramos aqui, ó Deus, esses elementos, Pai. O suco de uva, ó Deus, que representa o Teu sangue que foi vertido ali na cruz, ó Deus. Senhor, que nos lavou, nos purificou, ó Deus, nos limpou. O pão que representa, Senhor, o Teu corpo que foi partido ali por nós, Pai. Senhor amado, que foi suficiente, ó Deus, para que trouxéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos vida, Pai. Aqui estão esses elementos. Nós consagramos diante de Ti, ó Deus, que ao participar, Senhor, desses elementos, nós possamos nos autoavaliar. Como a palavra do Senhor diz, Senhor, que oportunidade tremenda nós estamos tendo agora de poder olhar para a nossa vida, nos avaliar, porque se nós temos a oportunidade de julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Esse é o momento, Senhor, que o Senhor nos dá, para que a gente olhe para nós, para que a gente reflita sobre a nossa vida, e para que a gente se arrependa, e para que a gente participe. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Então todos vamos participar agora, em nome de Jesus. Fique de pé, adore ao Senhor, levante suas mãos aos céus,
aquele que vive e reina eternamente. Aleluia, aquele que chama as estrelas, cada uma por seu nome. Aleluia, aquele que é o dono do universo. Todas as coisas existem e subsistem por